Trump sempre deixou claro que busca um ajuste em sua conta corrente e em sua conta da balança comercial, que ambas são estruturalmente deficitárias, o que acaba por impactar o valor do dólar. Os Estados Unidos querem enfraquecer a moeda, mas não perder a hegemonia da moeda demandada globalmente. Será que ele obterá êxito com isso? E mais, a depender da taxa de câmbio, do valor do dólar, nos afeta diretamente aqui no Brasil. Será que o dólar continuará perdendo força? Se sim, onde podemos nos proteger? E em meio a tudo isso, segunda-feira, agora que eu estou gravando, 1h30 da tarde, Trump veio a público em sua rede social e falou sobre a política brasileira, protegendo o ex-presidente Bolsonaro e encurralando o presidente Lula. Será assim mesmo? Vamos entender. Há poucos minutos, Trump colocou em sua rede social, Truth Social, uma mensagem falando que os brasileiros devem, através das eleições, escolher aquilo que eles, brasileiros, nós, optarmos e não vivermos uma perseguição política, dando nome especialmente à perseguição que o judiciário tem feito ao ex-presidente Bolsonaro. Pois bem, isso coloca mais ainda a política brasileira em uma situação crítica, tanto é que Gleisi Hoffmann já teve que vir a público para defender o governo brasileiro, a soberania nacional, todo aquele discurso que nós sabemos que quem fala de nós contra eles, inimigo do povo, soberania nacional, tudo isso são populistas. Populistas que podem ser à esquerda, mas não devemos também deixar de lembrar que há populismo à direita. Mais pressão ainda na política brasileira, que claro, com todos os problemas domésticos, já temos bastante para deteriorar o nosso poder de compra. E em meio a tudo isso, o que nós vemos é o Donald Trump falando abertamente no final de semana que aqueles países que se alinharem aos BRICS, que inicialmente era Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que agora entrou Etiópia, Irã, Arábia Saudita, enfim, outros países, que os países no mundo que se alinharem às políticas anti-americanas dos BRICS sofrerão uma tarifa adicional de 10%. Vale lembrar que a cúpula do BRICS está acontecendo aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, onde foi já um fracasso. Vladimir Putin não quis vir, o presidente chinês Xi Jinping não quis vir e Lula continua falando as suas vergonhas para o restante do mundo. Mais uma pressão, portanto, do governo americano para aqueles que se alinharem aos BRICS. E vale lembrar que um dos integrantes da mesa dessa cúpula no Rio de Janeiro é nada mais nada menos do que o Irã, que mais uma vez Lula falou sobre o genocídio que supostamente Israel coloca ao povo palestino, mas não fala absolutamente nada do terrorismo do Hamas. Mais uma vergonha que o Brasil passa. Portanto, mais uma pressão também do governo Trump, que acaba por afetar a nossa taxa de câmbio, a nossa taxa de juros, a precificação dos nossos mercados e mais. Hoje ele ainda fala sobre mandar, o Donald Trump, cartas sobre propostas ou acordos fechados com outros países sobre as tarifas comerciais que afetam diretamente o restante do mundo. Inclusive, nesse momento que estamos gravando, Trump acabou de anunciar tarifas de 25% para o Japão e para a Coreia do Sul. E anunciou que se esses dois países impuserem tarifas aos produtos americanos para retaliarem, essas tarifas subirão mais. Ou seja, ele começou a anunciar e colocar pressão novamente para que esses países possam ou negociar com os Estados Unidos para ir em direção ao livre comércio. Claro, o mínimo de 10% já está anunciado para cada um dos países, o que é muito melhor do que 25% ou que isso possa crescer. Ou então ele continuará impondo tarifas, o que afeta diretamente também o dólar, como mencionamos. Importante dizer que ele também falou que empresas japonesas que fabricam nos Estados Unidos estão livres das tarifas, claramente mostrando a sua intenção que empresas produzam dentro do território americano. Dizem os Estados Unidos que já fecharam um acordo com o Vietnã e que outros países estão engatilhados. Mas em meio a tudo isso, o que nós vemos, inclusive dito, escrito no programa de Donald Trump, é que eles querem
que o dólar seja mais fraco para que possa ter produtos e serviços americanos mais competitivos no exterior, só que eles querem o dólar mais fraco sem perder a hegemonia da moeda americana, ou seja, que o mundo continue demandando o dólar como a moeda soberana do mundo. Que isso aconteceu desde lá de trás, como repassaremos rapidamente aqui esse ponto histórico. Inclusive agora, hoje segunda-feira, uma consultoria importante política falou que o dólar claramente sofreu uma mudança de regime desde a posse de Trump. Portanto, vamos aos números. O DXY, que é o índice do dólar frente a uma cesta de 6 principais moedas, teve a sua principal queda nas últimas décadas. No primeiro semestre. O índice dólar atingiu 97 pontos e a gente vê aqui nesse gráfico essa queda importante. Quando olhamos a linha vermelha nesse segundo gráfico, nós vemos que, sim, o primeiro semestre de 2025 foi o pior em décadas para a moeda americana frente a outras moedas. Portanto, o que Trump busca é, como eu falei no início, um ajuste em suas contas. O déficit estrutural comercial em conta corrente precisa ser endereçado urgentemente. É super compreensível e eu acho legítimo e concordo totalmente com ele. O grande ponto é que ele precisa endereçar também cortes de gastos importantes. Caso contrário, o que nós veremos é o déficit crescendo, mais endividamento que pode levar a uma desconfiança maior da moeda americana, mesmo que de forma gradual ao longo do tempo, o que pode ser um dos pontos dessa queda que nós já vimos nesse primeiro semestre, que foi a maior em décadas, como falamos. Vale lembrar que a partir de 1944, depois da Conferência de Bretton Woods, o que aconteceu foi que o dólar se tornou ali a moeda mundial, ela era a única conversível em ouro, enquanto as outras moedas do mundo tinham uma paridade com o dólar, mas ela não era conversível em ouro, apenas o dólar. E obviamente isso foi crescendo a sua demanda, até que em 1971, Richard Nixon acabou com a conversibilidade do dólar em ouro. E aí sim o que nós vemos foi uma desvalorização do dólar frente a ele mesmo ao longo do tempo. Uma vez que até para financiar guerras nos anos 60, depois toda a crise inflacionária do petróleo que nós vivemos nos anos 70, que levou os Estados Unidos a subir a taxa de juros para 20% no começo dos anos 80, que levou à quebradeira de países como Brasil e México, que eram altamente endividados em dólar, o dólar ganhou muita força, e aí isso acabou levando países a declarar moratória, como por exemplo, eu mencionei o Brasil e o México nos anos 80. O dólar se fortaleceu tanto que ele levou a um acordo chamado Acordo Plaza, que aconteceu no Hotel Plaza em Nova York, que juntou ali os principais países do mundo, que até então eram aliados, para desvalorizar o dólar. Foi super bem sucedido, eles vendendo títulos públicos americanos que desvalorizam o dólar, e ao desvalorizar a moeda americana, os Estados Unidos seriam novamente competitivos com seus produtos e seus serviços no exterior, mais ou menos como o que se busca agora. O que aconteceu foi que o dólar perdeu tanto valor que 2 anos depois, em 1987, teve o Acordo Louvre para valorizar o dólar novamente. E aí, desde então, o que nós vemos, portanto, desde os anos 40, como eu mencionei, foi uma hegemonia do dólar e uma confiança do dólar em si mesmo. Ou seja, ele não tem mais nenhum lastro em um ativo físico, como era o ouro, mas sim a confiança no próprio dólar, na segurança e na solvência dos Estados Unidos. Mas agora o cenário pode estar mudando, mesmo que gradual. Veremos os números e chegaremos com o tempo à nossa própria conclusão. Vale lembrar que, mesmo com maioria na Câmara e no Senado, o Partido Republicano de Donald Trump teve extrema dificuldade em aprovar o chamado Big Beautiful Bill, o que ele chamou de um lindo e grande corte de impostos, por assim dizer. No Senado, foi aprovado com o voto de Minerva de J.D. Vance, que é o vice-presidente dos Estados Unidos. 3 republicanos votaram contra o próprio partido. Portanto, não foi algo unânime, é algo que tem gerado bastante discordância interna nos Estados Unidos, inclusive com o Partido Republicano. E políticos libertários dos Estados Unidos, obviamente a favor do corte de gastos e da diminuição da dívida, também se opuseram a esse acordo
porque, ao que dizem, aumentará o déficit dos Estados Unidos, o que pode levar a uma perda da confiança ainda maior na moeda americana. Basicamente, o que ele defende, Donald Trump, via o Big Beautiful Bill, é o aumento do teto da dívida, que isso acontece todos os anos, ou seja, eles querem se endividar mais, amplia as isenções fiscais e também traz cortes de gastos sociais. As chamadas Big Beautiful Bill foi aprovada, como eu mencionei, e a Casa Branca diz que o aumento da dívida não ocorrerá. Ou seja, há uma divergência nas narrativas aqui, efetivamente não sabemos, mas a verdade é que quem nos acompanha aqui sabe muito bem. Nós, ou eu, como economista libertário, defendo o corte radical do tamanho do Estado, portanto, da sua dívida, uma vez que ele não precisaria de dinheiro do pagador de imposto para financiar uma máquina inchada tão grande. Basicamente o que o Milei tem feito na Argentina com um incrível sucesso, enaltecido já por grande parte do establishment, inclusive aqueles de centro-esquerda, como revistas como The Economist ou o próprio FMI. A verdade é que se o déficit de fato dos Estados Unidos continuar crescendo, isso faz com que eles tenham que aumentar a emissão monetária, aumentar a impressão de dinheiro para financiar esses gastos crescentes. Se ele diminui os impostos e continua aumentando os gastos, o rombo aumenta. Claro, somos radicalmente contra os impostos, mas para você cortar, você precisa cortar também os gastos estatais, senão o teu déficit aumenta, e ao aumentar o déficit você tem uma maior desconfiança na moeda, taxas de juros mais altas e esse círculo vai se retroalimentando. Ao olharmos a dívida dos Estados Unidos, a gente vê que ela supera os 120% do PIB, mais de 36 trilhões de dólares, e esse texto, Big Beautiful Bill, ele prevê gastos adicionais ainda, de 150 bi para controle de imigração, 153 bilhões em despesas militares, inclusive o Domo de Ouro, que é o novo sistema de defesa aéreo anunciado, mais 10 bilhões para programa espacial, enfim, tudo isso, ok, desde que corte gastos na outra ponta. Caso contrário, o déficit continuará crescendo e, ao crescer, você precisa monetizar, imprimir dinheiro, o que vai levar a mais dívida, mais inflação e maior risco da própria economia americana. O governo dos Estados Unidos, a Casa Branca, fala que eles farão cortes no Medicare e no Medicaid e que isso compensará a isenção fiscal, os cortes de impostos. Veremos, só o tempo dirá, porque as narrativas são controversas, mas grande parte aqui dos números mostram que o déficit incrementará em mais de 3 trilhões nos próximos 10 anos. Vale lembrar que o déficit fiscal hoje dos Estados Unidos é da ordem de 2 trilhões, 6,5% do PIB. E vamos lembrar, quanto você aumenta a sua dívida, você continua gastando mais, alguém precisa financiar esse gasto. Ele emite dólar, os outros países compram dívida pública americana, por ser a dívida menos arriscada do mundo, ainda mais pagando taxas de juros mais altas, você tem todo o estímulo para continuar imprimindo moeda, uma vez que você tem demanda por ela. Só que se essa demanda começa a cair, e nós vemos que a demanda começou a cair, uma vez que o dólar vem perdendo força, como mostramos no gráfico inicial, isso acaba levando a um momento em que, se a demanda cai brutalmente, necessariamente o Federal Reserve, o Banco Central Americano, monetiza, compra essa nova dívida emitida. E aí é o próprio Banco Central financiando os gastos governamentais, o que isso leva necessariamente, em algum momento do ciclo econômico, a mais inflação, o que é extremamente perigoso. Vale lembrar que as moedas, que eram tidas sempre como invencíveis, ao longo do tempo, ela pode ir mudando. No Império Romano foi assim, quando eles começaram a inflacionar a própria moeda para financiar, também através de altos impostos, aquele Estado que estava crescendo, ou a libra esterlina até a Primeira Guerra Mundial, que depois ela foi gradualmente perdendo a sua importância. Os déficits comerciais nos Estados Unidos também são estruturalmente altos, a diferença entre o que eles importam e exportam, e precisam ser ajustados. Quando os Estados Unidos importam muito mais do que exportam, como a gente consegue ver aqui nesse gráfico, que estruturalmente é deficitário, é negativo, os Estados Unidos inunda o mundo de dólar. Ao inundar o mundo de dólar, você precisa ter a demanda para esses produtos. Só que a verdade é que se as tarifas continuam a vários países, você desestimula o comércio. Um menor comércio com os Estados Unidos é uma menor demanda por dólar, que o dólar pode continuar se enfraquecendo. E o dólar mais fraco
pode valorizar a moeda de outros países, se cuidarmos do nosso fiscal, senão a gente continua perdendo poder de compra, como de fato tem acontecido. E além das tarifas comerciais, que diminui o comércio e, portanto, a demanda por dólar, como eu falei, tem o próprio risco fiscal dos Estados Unidos, que já está sendo precificado no mercado, e o eventual corte da taxa de juros dos Estados Unidos. Juros menor por lá, também uma demanda menor por dólar. Dados mais interessantes, segundo a própria estatística da SWIFT, o dólar americano corresponde a pouco mais de 48% de todos os pagamentos internacional. Isso em valor. Ao olharmos aqui nesse gráfico, a gente vê que os Estados Unidos representam isso, 48%, quase 50%, o euro ali estabilizado na casa dos 23%, libra esterlina 7%, o ien japonês 3%, mas que a grande hegemonia está em dólar e euro, e o dólar representando quase metade desses pagamentos. Porém, quando analisamos as reservas dos bancos centrais, o que eles possuem em reserva, ainda há uma grande hegemonia do dólar, ali na casa dos 58% das reservas internacionais na média dos bancos centrais são dólares, 20% mais ou menos euros, a gente vê ien japonês ali na casa dos 5, 6%, libra esterlina 4, 5%, a moeda, o renminbi chinês na casa dos 2%, e a gente vê um crescimento de 12% de outros ativos que os bancos centrais vêm diversificando. Quais podem ser esses outros ativos? Disparado, o que mais vem crescendo é o do ouro. Bitcoin vem crescendo também, mas ainda é marginal. Quando olhamos aqui o ouro, que é essa linha vermelha, a gente vê um crescimento importante e por isso a gente vê o valor do ouro crescendo ao longo de 2025, atingindo máximas atrás de máximas. Esse gráfico aqui ele é interessante, que ele mostra essa diversificação das reservas dos bancos centrais, que antes era muito mais em dólar, vem diminuindo a posição em dólar para aumentar, inclusive, um pouco em euro, mas majoritariamente aqui em ouro. Agora, claro, ainda há uma imensa confiança no dólar. Isso não acaba do dia para a noite. Se a moeda perder a sua hegemonia, isso será ao longo de muitos anos. E que seja, como Hayek colocou no seu livro que eu altamente recomendo, Desestatização do Dinheiro, que é moedas privadas em concorrência entre si para que o público escolha. Inclusive, pode continuar existindo a moeda fiduciária, a moeda fiat emitida pelos bancos centrais, mas que haja liberdade e concorrência para moedas privadas e nós, o público, escolhemos aquela moeda que nós temos mais confiança. E isso já vem acontecendo, por exemplo, com o Bitcoin, que é altamente descentralizado. Mas claro, essa confiança nos Estados Unidos está enraizada na nossa cultura, é super normal, mas pela primeira vez, numa história recente, nós vemos taxas de juros mais altas nos Estados Unidos, guerras difundidas por locais no mundo, momentos de risco e o dólar perdendo valor. Nos momentos de maiores crises ao longo dos últimos anos, o dólar sempre ganha valor e muito. E não é o que está acontecendo, ainda mais com os Estados Unidos mantendo taxas de juros mais altas. Mas a confiança nos Estados Unidos ela é brutal. O S&P 500, o principal índice da Bolsa Americana, caiu há pouco tempo, e essa queda, já pela confiança que todos depositam, atraiu capital brutal e o S&P vem batendo recorde atrás de recorde, atingindo agora aqui 55 trilhões de dólares no dia 3 de julho. Portanto, uma alta expressiva que denota ainda uma confiança. De novo, fica claro que o mundo está diversificando em números que podem parecer ainda marginais, mas é algo que nós temos que ficar atento. Fiz um vídeo já mostrando a possibilidade de investimento em outras jurisdições, como a própria Suíça, que eu, mais uma vez, deixo o link aqui embaixo, brunomusa.com.br/investimento, e vai ser um prazer falarmos a respeito disso. Portanto, vale uma atenção com a mudança cultural, a mudança do público e os números que vêm mostrando a confiança numa determinada moeda A ou B. É obrigatório que os Estados Unidos, para ganhar a confiança novamente, e é fácil dele fazer, ele precisa cortar gastos e buscar diminuição desses seus déficits estruturais. Portanto, ainda é muito precoce, mas os movimentos acontecem de pouco em pouco e nós temos que buscar nos antecipar. No pior cenário, diversificamos, e diversificar sempre é importante. Seguimos.